Quebra do osso. Muito saudação para vocês, lupinos hominídeos impuros. Aqui quem fala é Chocos e vocês estão em mais um Quebra do Osso. No Quebra do Osso de hoje eu conto aqui com a matilha completa. Meu companheiro Pedro Nogueira, Pride e o nosso Corax preferido, ou melhor, a nossa Corax preferida do Carne do Discord, Corvinho. E aí, galera? E aí, tudo bem? Opa, beleza? E aí, cachorrada? Vocês estão na parcimônia, como a gente fala por aqui no Quebra do Osso? Todas as vezes, sempre. Suave na nave. Tranquilo no estilo. Antes da gente começar, né, como de praxe, a gente tem uma convidada nova, a Corvinho. Corvinho, eu ia te perguntar qual que seria a sua tribo e augúrio, né, mas como Cora que você não tem isso daí não. Olha, eu conheço os garotos o suficiente pra dizer que se eu fosse eu seria um agalhado dos filhos Gaia. Beleza, mas como Corax, você é o quê? Qual que é o campo dos Corax que você participa? Esse lance de campo aí é muita frescura, é só pros Corax novatos, a gente que é mais velhinho assim, a gente é só Corax mesmo. Então quer dizer que no parlamento dos corpos você senta lá na copa das árvores? Não, eu sento lá no fundo mesmo, que é onde você escuta mais merda. Ela é tipo o Chocos dos Corax. Já tá com as penas tudo branca? É a véia. Só tem uma coisa que a gente tem que exigir de você aqui, antes que a gente faça a gravação, que é você falar nunca mais, em homenagem ao Edgar. Nunca mais. Não, tem que ser nunca mais, igual um corvo. Como um corvo, Ai, pô. Crossfit nunca mais como um corvo. Tem de piedade na minha garganta, Pedro, por favor. Hashtag Crossita Corvinho. Tá Essa lançado. é nova, eu apoio. Eu endosso. Vou lançar no Facebook agora. Ai. Já tô no Discord mandando aqui, ó. Bem, no Quebra do Osso de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto que foi tratado no nosso último Garocast, o Garocast número 28, onde a gente falou sobre dons. E hoje aqui, então, nós vamos falar sobre os dons de nível 6. Né? Quando a gente estava gravando o Garocast, a gente não deu, talvez, tanta atenção assim aos dons de nível 6, uma vez que eles são grandes bênçãos dos deuses, né? Praticamente como foi dito no nosso episódio do Garocast. Porém, né, a gente sempre tem jogadores overpower. O Garocast foi lançado hoje, na data da nossa gravação, e hoje mesmo eu já recebi um e-mail do cara perguntando a respeito dos dons de nível 6. Então, para poder, né... Teve algum perguntando se a gente vai traduzir o W20? Teve, já teve gente. Não, Já só pra manter a perguntaram. estatística. A galera já mandou assim, vocês falaram do W20, vocês vão traduzir? Enfim. Gente, a gente já falou sobre isso. A gente já falou sobre isso. Se vocês recebessem R$1 pra cada vez que alguém perguntasse se vocês iam traduzir o W20. A gente já tinha publicado ele com o nosso selo. Quando o Chocos ouve W20, ele já vem lá do fundo gritando: Palma do Trovão! Cara, eu ri disso até hoje, cara. É que o Chocos cortou, ri pra caralho naquela gravação. Enfim. Então, o assunto hoje são os dons de nível 6. Como é que isso vai funcionar, galera? Eu tô aqui com o W20, o qual nós não vamos traduzir, né? Enfim, só pra salientar. Esquece, será inglês só de sacanagem. Então eu vou percorrer as páginas de dons e vou descrever os dons de nível 6, tá certo? Vou falar só sobre o efeito dele, vamos deixar os custos e essas coisas todas, a mecânica do dom pra lá. E nós vamos aqui debater a respeito se isso é de fato um dom de nível 6, ou se ele poderia ser melhorado, ou como é que é, entendeu? Porque a descrição dos dons de nível 6 é que eles são, sei lá, né, poderes divinos. Então vamos ver se eles realmente o são, como é que a gente faz, ou de repente como é que a gente melhoraria esses dons, tá joia? Beleza. Bora. Só para poder, vou fazer o mesmo disclaimer que eu fiz no Garocast, né, que esses dons eles são bênçãos divinas, né, de fato um material de lendas, né, e que eles estão disponíveis apenas para os maiores heróis de uma geração. Né? Então, assim, se quem vai te fornecer o dom são sempre avatares ou talvez celestinos, então é aquilo que o Pedro mesmo falou no nosso Garocast de número 28, que se ele vai te dar esse dom, ele vai querer um shiminage, e é o shiminage de algo que ele não pode fazer por ele mesmo.
Então você já vai esperando muito trabalho. Então os dons são muito raros, né? Não é porque a gente está falando aqui que você já vai sair comprando porque você tem 30 pontos de experiência e aí, né, 6x5, 6x3, enfim, 18 pontos de XP, você já compra um dom de nível 6, porra. Então não é assim. É barato, né? Já começa por esse detalhe, não? Você não acha bem barato? Muito, muito barato. Os dons são muito baratos, são poderes muito, muito baratos, né? Como um todo, na minha opinião, né? Porque, eu acho que o aprendizado ele é mais custoso na parte interpretativa para os dons mais poderosos. Eu não excluiria os menos poderosos da lista, não, Pedro. 3 pontos você faz muita coisa. Sim. Sim, eu concordo. Eu só tô falando assim, quão mais poderoso é o dom, mais barato ele é em pontos. Que, na verdade ele é mais caro, mas assim, ele parece ser mais barato, porque o custo é baixo e o que acaba sendo custoso de verdade é a jornada de aprendizado. E você perfeito. joga isso, né? Uhum. Ou deveria, né? Sim. Deveria. Então vamos lá, vamos pegar a pauta aqui e ir em direção a ela. Bem, a primeira coisa é que o W20 ele não traz nenhum dom de nível 6 de raças. Então, as raças estão eliminadas, mas em compensação tem um dom de nível 6 para cada augúrio e para algumas tribos. Vale lembrar aqui que a gente está com o foco no W20, então alguns livros de tribo eles podem trazer dons de nível 6, alguns trazem os dons de nível 6 e eles reaparecem no W20, mas tem outros que não. Então esses que não aparecem, a gente vai simplesmente cortar e, enfim, foda-se mesmo. Aí cada um joga sua tribo, você vê se vale a pena ou se não vale. Tranquilo? Tranquilo. Então a gente começa com o dom de nível 6 dos Hagabash, né, que é o dom de Prometeu, tá certo? Onde o Hagabash ele rouba um poder sobrenatural do inimigo, do adversário, e ele transforma isso em um dom. Ao transformar isso num dom, ele pode até mesmo ensinar esse dom a outros lobisomens. O que acontece é o seguinte, o Hagabash ele tem que primeiro sobreviver a esse poder, né, esse poder sobrenatural ser usado contra ele, e aí então ele rouba o poder, né, sei lá, se o mago solta uma bola de fogo nele, por exemplo, para dar um exemplo mais clássico, impossível talvez, e ele vivendo, ele tipo viu o que foi que o cara fez, e aí agora beleza, agora eu posso soltar bolas de fogo também. Como uma limitação, o Hagabash ele não pode utilizar o dom, né? Mas ele pode ensinar o dom a outros lobisomens, né? A outros lobisomens da nação Garou. O que vocês acham disso daí? É de fato um dom de nível 6? Mas não tinha o dom roubar poderes? Era exatamente isso? É porque o dom de nível 5, ele continua existindo. Ele rouba os poderes de outros e pode utilizar, né? Esses poderes podem ser dons, encantos espirituais, disciplinas vampíricas ou até mesmo esferas de mago. Só para fazer uma explicação rápida, esse dom ele não emula uma esfera, ele emula uma rotina dentro de uma esfera. Também tem que considerar o de quinto posto, ele faz com que o Garou possa usar por um tempinho só, ele não pode ensinar para os outros. Sim, exatamente. O roubar poderes, ele aprende naquele momento e pode usar por um número de turnos X. O dom de Prometeu, ele traz o conhecimento daquele poder para a nação Garou. Então, basicamente, o que o Garou está fazendo é criando um novo dom, através de um efeito que ele viu ser feito. Olha, levando em consideração o papo que a gente teve no Garocast sobre dom, no qual a gente discutiu a ideia do dom não ser uma habilidade nata do Garou, mas sim uma habilidade emprestada dos espíritos, eu acho que esse dom ele é perfeito para Hagabash. Ele representa a ideia de Hagabash muito bem, porque é uma trapaça espiritual que ele faz, né? Ao chegar no sexto posto, o Hagabash ele é capaz de fazer uma coisa que nenhum outro Garou é capaz em relação aos dons, em relação a esse poder. Que é justamente gerar uma coisa nova. E aí eu acho que condiz muito com o augúrio. Pô, muito bom, né? Assim, muito efetivo. Eu gosto. Acho que tem muito a ver com a proposta do augúrio. Não é tão apelativo se você for contar o tanto de dom apelão que a gente vai ver pela frente, tendo em vista que ele vai repassar apenas um conhecimento. Se ele próprio pudesse copiar qualquer poder e ele pudesse utilizar de qualquer raça metamórfica, além do Tive Stallon de Magpie que ele já tem no nível 5, ele poderia emular qualquer poder do jogo e aí ele ia ser praticamente o augúrio, né? Imbatível. Mas foi feito de forma equilibrada. Ele evolui o dom de nível 5 e agrega uma coisa bem épica para o augúrio. Eu acho ele legal.
Eu também acho interessante que você tem que sobreviver ao poder que você quer roubar, né? Então o Hagabashi tem que ser um pouco inteligente pra não simplesmente levar uma bola de fogo na cara e morrer. Exato. Como o Shoku ancião de nível 6, foi assim que ele perdeu o cabelo. Ele tem esse dom. Mas você toma cuidado porque eu aprendi, viu? A soltar a bola de fogo, filha da puta. Queimar seu rabo. Ai, ai. Fala assim que a mamãe corta sua conexão aí, pô. Cuidado. Mas e Porra, você, não, Chico? deixa só. Vai cortar mesmo essa porra. No outro cast, mano, você falou alguma coisa de queimar o micro-ondas, seu filho da puta. O meu micro-ondas não queimou nessa semana, cara. Aí, tá vendo? Tomar Se no você tivesse o dom do roedor aí, ó, você ficou menos. Então, foi justamente esse mesmo que a gente tava zoando, que a porra do micro-ondas queimou. Vai tomar no cu, mano. Tem que esquentar agora o leite do moleque no fogão, cara. Voltei das pedras. Poxa, que trabalhão. Ó, os tocar um problemas cassete, da classe média. Bora lá, vai. Já Quer dizer, desabafei. Então, com Choco, mais o dados. que você acha, cara? Qual é a sua opinião? Eu gosto muito da ideia, exatamente pelo lance da trapaça, né? Como vocês tinham falado. E o lance do Hagabashi ensinar a matilha ou passar os seus ensinamentos através da trapaça. Né? Ele recebe o efeito da criatura sobrenatural que ele estiver utilizando, que ele estiver enfrentando. E a partir daí ele tem uma ideia geral do que é que o cara tá fazendo, as forças que o cara tá manipulando ou qualquer coisa do tipo. Um conhecimento, obviamente, muito voltado para a cosmologia de lobisomem, né? E aí depois ele vai ensinar para os outros, olha só o que foi que eu descobri. Eu tive lá andando lá e tal, tomei essa bola de fogo na cara, não morri, mas eu aprendi como é que foi aprendi como é que faz. Eu só perdi meu cabelo, mas tá de boa. Então eu gosto bastante. É um dos melhores dons de todos os níveis, de todos os dons, é bem maneiro. Por ser um dom de nível 6, eu não tô tão escandalizado. Então, sinal que está aprovado. Continuando então, nós vamos pro dom de nível 6 dos Teurge, que é como no princípio. Né? O Teurge, ele rasga as eras de trabalho da Weaver por um período de tempo, né? Então o que esse dom faz é o seguinte, ele destrói por completo a película, ele merge, né, o mundo da carne e do espírito como eles eram nos princípios, né, no princípio dos tempos. Além disso, essa região, né, que foi então unida, vamos dizer assim, ela funciona como se fosse um imã para espíritos de Gaia, convocando então uma torrente de espíritos naturais e outros aliados que possam ajudar o Teurge. E esse dom ele é ensinado pela própria Gaia. Cara, Agora, esse dom é agora roubado, nós estamos falando de velho. poderes divinos. Caraca, velho. Isso é um escândalo, como o Pride falou aí. Puta que pariu. Esse é um dom que resolve qualquer treta, velho. Qualquer problema, ele resolve. Parece até golpe do Cavaleiro do Zodíaco, né? Mas achei legal, porque tem que ser realmente uma coisa absurda de forte, né? O poder. E tá muito dentro da ideia do Teurge. Essa união plena e completa, né, definitiva da carne e do espírito é o que qualquer Teurge almeja. Então isso daí é muito legal. Mas imagina o estrago que você consegue fazer com isso, cara. Não só o estrago, mas também a quantidade de coisas que pode surgir da utilização desse dom. Porque ele não serve apenas para, digamos assim, adquirir aliados numa batalha. Você não vai fazer isso no buraco do inferno, por exemplo, você vai trazer Malfeias pra Terra, né? Mas isso aí já fica aí a dica pros narradores sádicos, porque os Teurges dos dançarinos da Espiral Negra também podem ter acesso a esse dom de repente, né? Mas fica aí só a dica. Olha aí. O que é legal é que esse dom ele não precisa ser usado só pra, digamos assim, abrir um bolsão e trazer aliados num combate. Você pode fazer isso pra abençoar um Caerne de forma eterna, né? Tornar um Caerne, talvez, criar um Caerne de nível 6, talvez. Ou então uma festa que tiver meio animada. Faz uns esquemas de alegria, uns goró. Vale lembrar que ao usar isso, o Teurge ele diminui a película em 1 do lugar que ele usou. Tipo assim, depois, né? Do passado o período de utilização do dom. Mas os efeitos eles não são acumulados. Então o Teurge já fez isso, já era. Pô, mas muito maneiro, hein? Caramba. Bom,
O Teujo da Matilha aí já deu o carimbo dele. Ele tá aprovado, Pedrão? Claro que tá. Então, pô, se o Teujo da minha Matilha Quero falou esse que tá dom. aprovado, tá aprovado, porra. Acabou. Ô, Chocos, inclusive eu tô vendo aqui que eu já tenho renome. Eu queria fazer o meu desafio de força. Ah, tá. Nós Por vamos vocês? discutir isso depois, então. Nível 6? Beleza. Isso, vai dando ué. ideia pra galera. A Quero gente, só a gente ver vai, um a gente vai Carol gravar um outro. A gente vai gravar um outro quebra do osso, Pedro, que vai ser seu desafio, então. Beleza. Ixi, eu vou ter que estudar, cara. Corvinho. Só fofocar. Corvinho, me diz aí o que seus olhos. O que seus olhos dizem. Os meus olhos veem muita bagunça de trazer espírito pra junto, cara. Você falou, eu só pensei já em no meio de um conglomerado ali da Pentex causar caô. Causar caô vai ser. Causar caô é legal, hein? Mas você gosta do dom? Você acha que é um dom de nível 6 de fato? Definitivamente é nível 6. Definitivamente. Enfim, aprovado. Vamos então para os dom dos Philodox. O dom de nível 6 dos Philodox é quebrar os grilhões. Né? O dom, ele pedaça todos os grilhões, sejam eles físicos ou mentais, né? Desde correntes de ferro, né? Até a escravidão até a escravidão criada a partir de um laço de sangue, a partir de laço de sangue de vampiros. O Garou, ele pode usar isso em benefício de qualquer ser, incluindo ele mesmo. E é ensinado por qualquer encarna com a liberdade para ir e vir conforme ele queira, né? Então, o que vai acontecer é que o Garou ele passa a ser automaticamente imune a qualquer tipo de coerção sobrenatural e ele pode quebrar amarras, né? Como se ele tivesse força 15 naquela tabela de feitos de força, sacou? Porra. Acho. E ele pode também quebrar as amarras físicas de outro ser, né? Com essa mesma força, ou banir pactos mentais de outros seres também. Né? Então, assim, ele pode desfazer um carniçal, por exemplo. Cara, sempre quando surge aquela discussão imbecil, né, de lobisomem contra vampiro, bom, a gente já tá a gente tá no quebra do osso de rank 6, então foda-se, então nós já extrapolamos qualquer nível, então vamos lá. Chega sempre aquela história que o ancião detona um lobisomem, não sei o quê, porque se ele tiver no posto caralho Vai no ancião... X1. Menos X1, ele comeu o Caim antes de Caim morder ele. Chupa essa uva aí, ó, chupador de sangue. Vem dominar minha mente, caralho. Não tem como, cara. Você veta metade dos poderes bacanas dos vampiros, cara. Não, e você fica blindado contra irmãos Jacastro, por exemplo. Não, contra qualquer tipo de coerção sobrenatural, não existe. Aí não vai funcionar, sei lá, o vaticínio, não vai funcionar a soberania dos Changeling ou nenhum poder de mente no sentido de coerção, né? O próprio dom de nível 5 dos Philodox Guias, que impede você de fazer alguma coisa, já não funciona mais. Sim, o tabu, né? Exatamente. É tabu, eu A acho. maioria dos dons dos Senhores das Sombras. Então, assim, o cara tá bem imune. Mas eu acho meio bosta. Se comparar com os outros... A Mas gente se você for acabou de ver sair da fenda universal, que é o de Telge, né? E a gente saiu pra Exatamente, Corvinha. Esse é o meu lance. Tipo, porra, o Teush fez um negócio divino, velho. O mundo espiritual tá aqui, sacou? E o cara, não, agora ninguém me convence, eu vou fazer só o que eu quiser. Ah, porra! Cara, mas no Você mundo ganha das teimosia. trevas é Ele bem é relevante. ele é poderoso, mas o efeito dele não é massa, né, velho? Então, Não brilha. Ele não é divino. Quando o Choco falou assim, vamos pro Philodox, me vieram instantaneamente duas ideias na cabeça. Elas são meio iguais. Correr? Cala a boca, Pride. A ideia vendo? Você foi passou no o poder, foi o superpoder. Cala a boca. Foi o superpoder do A gente sabe o que vai falar. motoqueiro fantasma, e do Do Motoqueiro Fantasma, você fala o olhar de penitência? e o espectro da DC. Esse Aí é um esse é poder foda. mais ou menos. Esse bota o O do motoqueiro no espectro chinelo. o do espectro é mais poderoso do que Ele é um deus, do quase, né? motoqueiro fantasma. Ele faz os pecados do cara caírem sobre ele de forma definitiva, entendeu? Então, eu não sei como isso poderia ser traduzido em mecânica, poderia ser alguma coisa relacionada a renome, humanidade, qualquer coisa assim, eu não sei, mas acho a ideia de ser uma penitência definitiva, um julgamento definitivo, eu acho bem legal. Aí eu prefiro, no caso, o poder do espectro, Pedro, que você estava falando, porque, por exemplo, o olhar de penitência do Motoqueiro Fantasma, é claro que não é só isso,
Mas os Philodox, eles têm como nível 3 que eles farejam alguém que tenha quebrado uma promessa. Então eles têm a capacidade de saber quando um juramento foi quebrado e de rastrear esse infrator, sacou? Cara, eu achei o Dom ele não tem muito massa velho, não é espalhafatoso, mas, cara, dentro do mundo das trevas, vamos diminuir, 60% dos dons foda que os vampiros sempre se vangloriam é de controle de mente, cara. Mas não só os vampiros, né? Eu acho que o mundo das trevas, todos, né? Tipo assim, os poderes, eu pelo menos, acho que os poderes mais legais são de fato os poderes de controle. Pô, tá, beleza, vai brilhar de prata e tal, tranquilo, é legal. Aí o cara chega lá e fala, beleza, agora você vai me obedecer. Você tá aí de prata, você brilhando de prata, com armadura de luna, mata sua armadilha. Fodeu, tipo, né, sei lá. E então... o cara não, o cara é dono dele mesmo e ele pode livrar a armadilha dele de qualquer coisa, cara. Porra, Sim. muito foda esse dom, cara. Eu disse que é um dom muito bom, eu só não acho que ele mereça, tipo, sexto. Aham. Cara, ele é imune a qualquer ele fica bem coisa, cara. pro quinto Qualquer posto. eliminação, cara. Não, Chega eu um acho Caim que e fala assim, você vai beijar meu nariz. Você fala, onde teu cu? Eu achei engraçado que o Pride falou nariz porque temos a presença de uma dama. Você tá vendo, cara? Eu Como se recuperei eu meu não fosse ponto escutar de isso vista. depois, né? O Chocos edita, ele vai pôr rola depois com a voz dele. Algumas discordâncias aí a respeito do dom de nível 6 dos Philodox. Eu só quero botar um asterisco aqui. Eu acho bastante interessante que o espírito tem de ser livre pra ir e vir nessa. Porque eu sempre percebi que esses dons maiores, o espírito tem o poder de ser livre de ir e vir. Isso não deveria Sim. ser um pré-requisito. Sim. É interessante isso daí. Vai Aí se obrigar o cara... a Gaia a te ensinar alguma coisa, tu vai apanhar, garoto. Não, mas aí, sei lá, por exemplo, se o cara procurasse sei lá, um encarna, por exemplo, de um elemental da Terra, ou então um encarna de Starra, né, que é a Celestina da Terra. Aí ela não vai conseguir te ensinar isso daí, porque ela tá lá paradona, tá ligado? Já um encarna do vento, aí eu acho que funciona melhor. Um encarna de um corvo aí, ó, já que você tá aqui, porra. O encarnado sempre livre. Ai, meu Deus do céu. O Pedro não entendeu, mas tudo bem. Eu não entendi muito, não. Então, sempre livre o absorvente, porra. Ah, tá. Chegando então no dom de nível 6 dos Galliard, bem surpresa, é o mesmo dom dos Philodox. Ah, vai tomar no cu. Ah, Como assim? O mesmo dom de quebrar grilhões. No caso, quando a gente começou aqui a gravação do Quebra do Osso, a Corvinho falou que ela se identifica como Galliard dos Filhos de Gaia. Então, Corvinho, como a vida nunca é fácil, até mesmo para um corvo, faz você aí agora um dom de nível 6 dos Galliards. Desafio de posto. desafio de posto, eu sou tipo segundo posto, vai desafiar o Pedro, ele não tava pedindo por um desafio aí? Não, Pedro, nós vamos gravar um especial. Eu Todos sei os que dias. você falou que não podia trazer as edições passadas, mas eu me lembro o sexto posto de Galhardes, da terceira edição, eu acho. Eu acho que na verdade é do Livro dos Augúrios. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é de lá. Que era que o Galhar era capaz de alterar a história do mundo, se eu não me engano. O que eu acho que é a coisa mais quebrada já escrita pelo White Wolf. Não funciona, não. Porra. Não tem como Não tem. lidar com isso. Não tem como. Eu entendo porque eles retiraram na 20 anos, mas eu acho que eles podiam ter sido um pouco mais criativos, né? Cara, pra ter esse dom aí, se você não for Michael Jackson ou Elvis Presley, enfia o seu tambor ritual no saco e continua ralando no seu renome, cara. Contador de histórias. Ao invés de simplesmente contar e recontar as histórias do passado, ou esperar até que os eventos diários virarem novas histórias, o Galhar pode mudar os eventos do existente drama desvelando ao seu redor. Ele pode adicionar novos personagens, alterar cadeias de eventos e até mesmo mudar as motivações dos participantes mais importantes. Porém, como esse dom pode literalmente gerar ramificações que alterem o mundo, os poucos Garou na história que aprenderam esse dom relutam em usá-lo. A derrota do Devorador de Tempestades se deu parcialmente ao uso desse dom, mas da mesma forma, rumores também declaram que os terríveis eventos na Rússia durante o século passado derivam de um filho de Gaia Galhar que pensou que sabia como a história iria acabar. Ninguém sabe que tipo de espírito ensina esse dom. Tudo indica que seja um avatar de Gaia, mas como poucos Garous conhecem a existência desse dom, ninguém pode dizer ao certo. Em resumo, é o poder do Flash, né? Você volta no tempo, muda a história e fode a linha temporal toda. Sem ter que sair correndo. Estraga tudo que o narrador fez. Né? Porque é isso que ia acontecer no jogo, né?
O narrador cria uma história bacana, o jogador vê pau e fala, não, eu quero ficar mais poderoso ainda, agora eu quero me tornar o Samuel Hyde. Aí ele volta no tempo pra fazer uma cagada qualquer e estraga o jogo. Mas então, Pedro, qual é a sua substituição sugerida pra esse dom? Pô, se você não pode alterar o passado, você pode alterar o futuro de forma definitiva. Tem que contar uma história, como todos os Galhards fazem, e aí a partir daquele momento aquela coisa vai se tornar real. Mas eu acho que o twist é o Galhard decide quando essa coisa acontece. Ok, e ele vai contar uma história que vai acontecer, né? Que vai acontecer. E aí ele Legal. decide quando vai acontecer. Ele guarda essa informação, né? Mas é tipo aquele desejo de estrela cadente, se você falar quando vai acontecer, não acontece mais? Ou... Aí eu acho. Fada do dente. Eu acho que sim. Eu acho que se você quebra com chiminagem, o dom não funciona. E eu também acho que a quantidade de informações que acontecem depende da interpretação do jogador, né? Então, por exemplo, se o Galhardo quer inventar simplesmente que vai cair um meteoro, uma coisa babaca dessa. Beleza, o que acontece é que cai um meteoro. Mas agora, se o cara tiver uma criatividade, se ele for realmente criativo e falar assim, não, vai ocorrer uma cena de diálogo que as pessoas vão falar isso e isso, e depois elas vão se desentender e pronto, cada um vai pro seu rumo. Pronto, é bastante informação, mas pode acontecer também. Um super déjà vu. Isso. Bem, enfim, todos nós concordamos que o dom de nível 6 dos Galhards é uma bosta. Pô, já tem os Philodox lá. Então agora a gente chega nos Aron. E o dom de nível 6, apresentado no W20, Herreiro Invencível. Eu estou traduzindo aqui. O que acontece é que o lobisomem, ele, com esse dom, ele pode simplesmente, tipo assim, ele zomba de chamas ou até mesmo das garras do seu próprio povo. Né? O Garou, ele se torna permanentemente capaz de curar todos os danos agravados como se eles fossem letais, exceto pelos ferimentos causados por prata. E é isso. Você dá agarrada no cara e ele cura um por turno. É roubado. É bem efetivo, mas eu acho sem graça. Cara, roubado nada. É Não, ele segue a proporção do Galliard e do Philodox, né? Só que... É um dom efetivo, assim. Você vai realmente ficar bem mais Sem graça, poderoso né? com ele. Mas, pô, tem graça, né? Não, eu vou te falar que eu achei ele, comparado com os outros, até fraco. Eu acho que no nível 6, eu acho que ele devia ter um redutor no dano da prata. Que eu acho que esse... Se tornar imune à prata, talvez, né? Pelo amor de Deus, Sim. velho. Que é um nível 6, cacete. O outro cara pode se livrar de qualquer dominação de qualquer tipo de criatura das trevas, mano. A prata seria um detalhe. Se fosse com a prata, aí beleza, nível 6. Agora do jeito que tá, sei lá, um nível 5.5 aí. No livro dos augúrios, né, eu falei que eu ia ficar no W20, mas a gente já puxou umas coisas aí do livro dos augúrios. É um outro dom, né, que ele é chamado mano a mano. Porque o que faz é que o Garou, eles falam que os Aron são seres simples, né? Então o dom ele permite que os Aron levem seus métodos até seus inimigos, né? Seus métodos objetivos. Então ele faz uma prece à lua e ele é transportado instantaneamente até um único inimigo que ele escolhe, a escolha dele. E é um inimigo com quem ele pode enfrentar um combate mano a mano até a morte. O inimigo ele não pode fugir, né? Mas retiradas estratégicas são permitidas, mas o inimigo não pode fugir desse combate e nem receber nenhum tipo de ajuda externa. E quem ensina isso é a própria Luna. Então eu acho isso bem bizarro, porque assim... Pô, bem melhor, cara. Bem mais legal. Tudo bem, mas... Ele é bem mais legal, mas eu acho tipo assim, você tem, sei lá, a gente tava falando de vampiro, mas você tem um aliado aqui, um ancião como inimigo, você tem um ancião vampírico. Aí você teletransporta pro covil do bicho, sacou? Aí tá lá os carniçal olhando lá tudo, mas os caras não pode te atacar, sacou? Tipo, por quê, sacou? Porque a lua não deixa, mas os caras não acreditam, tem o quê? Tem uma barreira, os caras ficam olhando você lutando atrás do vidro. Bem bosta, né, meu? Não tinha pensado nisso, não. É esquisito mesmo. Sacou? Não, é um dom mais útil do que o outro, só que eu acho que a descrição dele é muito bizarra, sacou? A forma como ele acontece é muito bizarra. Eu acharia que ia ser mais legal se a lua teletransportasse o Garou e o inimigo, a escolha dele, sei lá, pra um bolsão umbral, qualquer coisa do tipo. Exatamente. Quando eu vi esse dom pela primeira vez, eu pensei que era um bolsão umbral. Um lugar exclusivo ali na Umbra, que é um deserto, uma planície, e é só os dois tirando X1 até um deles morrer. É o octógono Garou. Uhum.
No UFG. Mas, ô Chocos, isso daí, esse oponente, ele vale qualquer ser. Sim? Até, por exemplo, um espírito lendário, uma coisa bem específica e única. Cara, o Dom, ele não é tão. Ele não descreve tão bem nesse sentido, não. Ele só fala que ele é teletransportado até um único inimigo à sua escolha, quem ele pode encarar num combate mano a mano até a morte. E é só isso. Tá bom. Então vamos supor o seguinte. Tô com o meu personagem com esse dom aí, e aí você é o narrador, beleza? Tá. Ela fala assim, Chocos, eu quero enfrentar o Fenris, mas o Fenris, e aí? Uai, você vai lá, teletransporta e morre. E morre, é um besta. Não, tudo bem, mas supondo que o cara fosse capaz de... Tem que ser mano a mano, tem que ser no mesmo... Você vai se fuder de um jeito ou de outro. Não, mas pera, eu acho que você tá pensando pequeno demais, ok? No Pequeno? momento que você começa a fazer questionamentos, eu pensei, vou tirar X1 com a Wyrm. Não, por exemplo. Por exemplo. É que ele até hoje, ele é Por meio exemplo. cagão. Gente, o fato de você tirar X1 e o bicho não fugir, não quer dizer que você vai ganhar do bicho, não. Você vai pra lá e morre, velho. Esse é o ponto, cara. Que dom bosta, mas o Zarron só se fode. Vai na frente, toma agarrada. Então, nesse sentido, é muito, sei lá. O que eu tinha entendido é que quando você ativa esse dom e escolhe o oponente, ele fica no seu nível. Não, Porque não é mano a assim. mano. O que rola é o seguinte, na verdade, existe algumas reduções, vamos dizer assim. Porque o dom ele cancela todas as formas sobrenaturais de proteção, ocultamento, feitiços contingenciais e precauções similares automaticamente. Então, tipo, pelo restante da cena, todos os envolvidos, né, eles não podem receber qualquer tipo de ajuda de outras fontes e podem apenas usar seus poderes de natureza física direta. Então, por exemplo, a força e velocidade sobrenatural de um vampiro, beleza, mas um vampiro ele tá despido de sua enganação mental ou presença sobrenatural. Pô, um Garou, ele tá muito mais em desvantagem quando sendo vítima desse dom do que um vampiro. Porque, pô, o Garou tem pacto com o espírito e poder retirado do caerne, fetiche, essas coisas todas, isso tudo seria anulado, é isso? Mas você continua regenerando, você tem a fúria. Não, sim, isso daí eu sei. Mas você não pode convocar um espírito pra te ajudar. Não, sim, mas a regeneração e a fúria é tua. E o vampiro estaria só com os pontos de sangue dele. Tudo que aumenta força e velocidade, beleza. Realmente não funciona, não. Qual a sugestão de vocês? Pra mim tinha que ser, igual a gente tava falando no Guerreiro Imparável lá, ele ser imune, isso é um trator, um bloco, imune a qualquer coisa. Igual o Galliard e o Philodox são imunes dentro da área que eles trabalham, da mente. No físico, eu acho que o Arron tinha que ser o bloco durante o efeito do dom. O rolo compressor de Gaia, ele vai na frente. Os outros dois, Galhardo da Matilha e o Dentinho, o Pena, vão tocando um tambor e outro flauta. O Pedro vai fazendo a macumba e o Chocos vai dando ordem. Vai lá, Felipe, se fodam aí na frente, seus putos, seus peão de Gaia do caralho. Ele com o chicote dele lá, tipo... Porra, Praia, você não pode sair espalhando assim a tática de matilha pra todo mundo, não, cara. Porra. Principalmente com o Corvo aqui ouvindo depois que ele ganhou um ponto A Corvi vai explanar tudo, porra. Agora nós estamos fodidos com os inimigos. Agora fodeu. Vai ter que... depois que nós ganhamos uma estrelinha do fama lá, pô, já era, mano. Corvinho, qual seria a sua sugestão pro Dom? Eu acho que ia ser legal se fosse alguma coisa envolvendo a matilha do Aurum. Por causa que eu gosto do aspecto mais do Aurum que luta junto da matilha. Talvez se ele pudesse estender esse tipo de poder, né, da cura pro dano agravado pros membros da matilha dele. Isso ia ser muito bacana. Ou ele poder nesse on-on-one aí levar a matilha junto, aí beleza. Mas aí não é mais mano a mano, porra. Né? É mano a manos. Olha só, eu acho o seguinte, o Arão, ele tem basicamente 3 tipos de comportamento, né? Tem esse general da matilha, né? O cara que comanda, coordena, e aí ele age com a galera. Tem o guerreiro, aquele guerreiro puro, né? O combatente. Mas tem também o monstrão selvagem. Levando em consideração o monstrão selvagem, se ele tivesse um poder semelhante ao poder do Hulk, quanto mais dano e quanto mais raiva ele tem, ele vai crescendo. Eu acho que isso ia ser legal. Eu acho que ia ser legal que ele crescesse em tamanho também. Entendeu? Vai ficando um Crinos cada vez mais escrotão, assim, né? E verde.
Acho isso legal. Não, se ele ficar verde, tem que pagar direitos autorais, pode não. Beleza. Bem, esses são os dons os dons de nível 6 dos augúrios. Na minha opinião, galera, porra, o do Teurge ganha fácil. É o dom Nossa, mais, Sim. Fácil. sei lá, É o tipo, único de nível 6 mesmo. de fato divino. Não, ô, show, nós De- dois aqui estamos bem com dons de sexto posto. Porque Nós Raga dois Baixo nada, e você não Deus passou são no melhores. desafio ainda, porra? Vem com essa não. Não, mas eu vou passar, cara. Ué, cara, aqui é que nem o segredo, tá ligado? Aquele livro, o segredo, a gente coloca na mente o que vai acontecer. Tá certo. Eu me dei muito bem pensando nisso sobre a última Mega Sena, mas É tipo o de galhar que tu queria, né? Pensa tanto que acontece. é isso. É, mesmo. Você exatamente. conta a história, ela chega lá na frente. Bem, a gente chega aqui agora então na sessão onde nós vamos falar dos dons de nível dos dons de nível 6 das tribos. Não são todas as tribos que têm dons de nível 6 no W20, como eu já disse lá no começo da Quebra do Osso. Então a gente já vai pular direto para os Cris de Fenris, que é a primeira das tribos que aparece, e invocar o Grande Fenris, né? Que é a expressão definitiva do pacto entre a tribo e o Totem. Né? Os maiores heróis dos Crias, eles podem conjurar o avatar de guerra do seu Totem tribal para ajudar eles no momento de necessidade. O avatar, ele se une ao combate matando todo mundo, né, velho? Vamos lá, né? Ele mata todo mundo que não é um Cria de Fenris, presta atenção, Legal. né? Ou está sob a proteção deles, dos Cris de Fenris. Ufa. Então, assim, se um membro da matilha, né, ele vai... certamente o Grande Fenris pouparia os membros da matilha. Porém, o Grande Fenris, ele exige um sacrifício, o que normalmente é a mão esquerda, né, para conversar lá com a mão de Tyr, que foi sacrificada pelos deuses de Asgard. E é dito que caso esse avatar ele seja chamado por uma razão tola, né, se não tiver uma boa razão, ele vai devorar completamente o seu conjurador antes de partir. E o avatar, o dom, obviamente, ele é ensinado pelo próprio Grande Fenris. Em vista desse dom, eu tenho só uma pergunta. Como é que a gente perdeu a Batalha do Apocalipse? Se a cada... Não, Mas preciso, o Fenris, eu não preciso falar todos, mas se a cada 5 que ele fez, um filho da puta soltasse esse dom, a gente ia ganhar dessa caralho, velho. Porra, mas a cada 5 tem um cara de nível 6, você tá doido? você não tá estudando mitologia direito, cara. O Fenris vem justamente no Apocalipse, doido. Não, ele só morre quando ele só cai. Tá dizendo que ele tem ponto de vida, ele tem estatística, alguma coisa? Ele não? tem estatística, tem. Ah, então a gente tem que se foder mesmo. Não, velho, você não tá entendendo. A essência dele é de 45 a 80 pontos e a fúria dele é 20. O que significa que você precisa rolar 18 sucessos com dificuldade 10 pra você causar 1 de dano. É, dá uma briga boa. Não. Ele tem encanto armadura, então ele ainda absorve com 30 dados. Ficou bom, não? Deixa eu fazer só. Vamos só emendar uma coisa. Fiana tem dom de nível 6? Não. Ah, não. Tá comprovado aí. Vamos fazer uma ponte com eles. É um bando fudido. Se foder. Eles não estão nem aqui pra se defender, né? Porque se tivesse, ia usar esses donzinhos bosta. O cara Foi mal dentinho, foi mal pena. se ele estivesse aqui, eles iam usar a luz das fadas e ia distrair o Pride e ele não ia conseguir terminar a frase. Não, eu só quero deixar claro a todos os meus amigos ouvintes que eu amo os Fianas. Quem odeia é a White Wolf. Tá, mas vamos lá. Invocar o Grande Fenris. Eu acho esse dom fodido, assim, adoro ele. Inclusive já vi ele acontecendo no jogo, não foi bem o dom, foi um fetiche, mas emulando o efeito e foi assim, de arrepiar, saca? Foi muito legal mesmo. Olha, só voltando pra Ed, esse não ia ser um pouco inútil na Batalha do Apocalipse por um motivo. Eu tava lendo outro dia e no Apocalipse da White Wolf, o próprio Fenris vem na lutinha, então não precisa ficar invocando o avatar dele, ele já tá lá chutando a Já mão. tá lá. Não só Já no entendeu, Apocalipse da White Wolf, pô, no Ragnarok acontece quando o Fenris vem, pô. Ele devora Odin, o filho de Odin mata Fenris, eu conheço as minhas. Ele tava ocupado comendo a família, nem veio ajudar a gente a matar o Erme, esse viado. Olha, em defesa dele, ele foi preso na Umbra por Odin, então... A respeito desse dom, eu acho que dos dons de tribo, ele é o dom que melhor conversa com a tribo. Tá? A gente vai ver outros aqui, né? Tem os dos Garras Vermelhas, o dos Presos de Prata, mas nenhum deles é tão a tribo quanto esse, na minha opinião. Eu, pra falar a verdade, eu não gosto muito desses dons que você... O dom que é nível 6, que é você rara igual um desgraçado pra chegar no nível 6, pra você ser o herói picudo da matilha, você vai e pede ajuda pra alguém mais picudo que você fazer o seu serviço, entendeu? Sim, Mas, por ser o Fenris, fica da hora.
Mas só por causa disso. Se não fosse por causa disso, eu ia ficar muito puto. Chegar no nível 6 e pedir favor pros outros. Ué, Vai claro, se você é danar. o andarilho do asfalto, você ia chegar no nível 6 e chamar uma barata, porra. Ia chegar o quê? Ia chegar os homens de preto lá pra te enfrentar. Não, Chegar, ó, você se não ia chegasse chamar uma uma barata, ia barata. ter gente da matilha se revelando aí, rapaz. É, show, você não ia chamar uma barata, você ia chamar uma barata voadora. Ah, agora sim. Aí é sinistro pra caralho. Aí é foda. Aí é foda. Aí não dá não, meu irmão. Beleza. O nosso próximo dom, nós vamos então agora para os Garras Vermelhas, e o dom é o Escudo de Gaia, onde o Garou ele se torna tão sintonizado com as leis e os ritmos da própria Gaia que as leis da Weaver, elas deixam de serem válidas, né, pro Garou em questão. O lobisomem ele se torna imune aos efeitos de uma forma de tecnologia, tal como balas, fotografia. Porra, fotografia é muito fodido, vai lá. Eletricidade, toxinas, toxinas químicas, funk. Exatamente. Funk. Esse dom ele é ensinado. Porra, funk é foda, hein? Esse dom ele é ensinado pelo grifo. E quando você compra o dom, o jogador então ele escolhe o que ele vai ser imune, né? E enfim, os efeitos então eles passam a ser permanentes. Prata não vale, né? O prato não é o Iver. Cara, não fala nada a respeito de prata. Mas, por exemplo, se você escolher eu como narrador, se você tivesse escolhido prata, se você tivesse escolhido balas e alguém te der um tiro de prata, você tá imune. Agora, se o cara te cortar com uma Clive, você se fudeu. É. Porque a prata, ela não é, vamos dizer assim, uma tecnologia. Tecnologia é a bala, sacou? Sim. É. A tiros, né? Manjei. Eu não gostei, não. O que eu acho do dom é que, assim, ele é um dom muito poderoso, mas a restrição dele é muito fodida. Então, porra, sei lá, velho, fotografia ninguém vai escolher, velho. Não é possível. Só o Alan, né, que não gosta de tirar foto. É verdade. Também com aquela cara, mas tá bom. O resto, tipo assim, toxinas ou ainda tiros, sei lá, eu acho que é muito limitante. Pô, se você é um Garra Vermelho de posto 6, velho, um tiro não vai te causar problema não, sacou? É, tipo assim, você não tá na frente do combate onde você vai tomar tiros. Não é o que você espera de um Garra Vermelha de posto 6. Exato. Bem que se, cara, você tá no coração de uma subsidiária da Pentex, cercado por, sei lá, 50 soldados de elite daquela merda, tudo com um fuzil. E se você ativa esse dom, ele vai salvar teu rabo bonito, Não, né? tudo bem. Eu não tô falando que ele não ajuda em nada. Não é isso. Mas é um tipo só, né? É. Porra, mano, mas tá lá, Aí tá o cara aquela que escolher, equipe aí o de cara que elite. escolher toxina vai tomar no cu. É o cara mais idiota do mundo. Porque existe o dom de nível 1 resistência a toxinas, né, velho? Então, não. Pelo amor de Deus. Não, mas esse é o lance. Esse dom, ele não é ativável, ele é algo inerte do teu Garou Sim, já. sim. Ah, mas não tá no nível de texto posto, não. É que os garras vermelhas não iam saber utilizar, mas se fosse eu escolhia ser imune a contas. Imune a Chegasse o boleto, ele rebatia e voltava. É uma Não, boa. pô, eu ia escolher ser imune a paredes, ia passar feito bala ali no meio dos prédios. É uma Acho outra que é que boa. dá pra fazer melhor, hein? Inclusive, os Garras Vermelhas, no livro de tribo deles, eles têm um dom de nível 6 que chama Lar em Todas as Terras. Né, em que os Garras Vermelhas, né, eles afirmam que os lobos, que eles são os lobos com maior conexão com o primeiro lobo, e que eles não são limitados pela distância. Então eles podem aparecer em qualquer lugar onde os lobos são encontrados. Os peregrinos silenciosos selvagens. Pô, alguma eu ia coisa falar do isso. tipo. Eu juro que eu ia falar isso. Pô, que legal. O que ele faz é teletransportar para um lugar onde tenha lobos. E ele pode também escolher em aparecer num reino umbral, que ele já tenha visitado anteriormente. Bem bosta, hein? Não gostei, não. Acho que eu gosto. Acho bem legal. Acho que somado a isso, ia ser interessante se o Garra Vermelha pudesse se transformar também em outros predadores. Bacana, o cara vai vir um mamute. Mamute não era predador. Não, mas o mamute, eu falo, de fato, predador de homem só. Mas é porque ele é um animal extinto e tinha muita ligação com o grifo. Então foi a primeira Com animais extintos pode ficar muito legal. Outros predadores eu achei estranho, porque, tipo, o lance dos Garra Vermelha, a gente é lobo, nós somos verdadeiros lobos, não sei o que, deixa eu virar um leão aqui. Não, eu sei. Essa foi boa. O Garra Vermelha chega no sexto posto, ele transcendeu alguns aspectos dele, porque ele também é humano. E aí ele suprime isso durante
a Eu vida duvido que inteira você e falar tal, isso na e- cara de um deles. Foda-se eles. Vai cagar na sala. O lance do Predador é uma parada que isso daí nunca é suprimido. Então poderia vir à tona. Mas eu acho que funciona também o lance que o Choco sugeriu aí dos animais extintos. Mas isso aliado ao fato dele poder teletransportar. O teleporte não ia ser útil hoje em Bom, dia. Ele ia poder teleportar pro norte dos Estados Unidos, um pedacinho ali da Europa, o meio da Rússia e foi. Mas aí, olha só, aí como narrador, eu falaria o seguinte, que não precisa ter lobos lá agora, é um lugar onde lobos, sei lá, existiram. Eu faria assim, sacou? Tipo, ele não ia conseguir vir pra Amazônia, beleza, mas na Europa lá ele tá tranquilo, tinha lobo lá, então de boa, por mais que eles mataram tudo, sacou? Ainda acho bem bosta. Chega lá o Time of Judgment. E aí, galera, onde tá rolando a treta? Lá na Amazônia. Fudeu, vamos pegar um ônibus. Ah, vai se foder, né, mano? Vamos fazer uma baldeação na estação da Ponte da Lua mais próxima. Né? Ah, se fuder. Enquanto isso, o Creed fez lá assim a mão. Chupa! E o Ferris matando todo mundo no meio do caminho da floresta lá. Comendo as árvores, as índias, as ocas. Pô, o que você acha legal se o Garra Vermelha se transformasse no Grifo, por exemplo? Ia ser do caralho. Eu tô pensando agora Esse num pode, lobo com esse mata asas, muito isso é velho. muito épico. Isso é. Não fala em asas pro show que ele tem paura. Não, calma, não é um lobo com asas, não é abençoado pela coruja, é um grifo, gente, é diferente. Vocês nunca viram Changeman, não, porra? Tinha um Change grifo, Eu sei, pô, jogo D&D, Que cara. era o mais legal, inclusive. que era o né, mais velho? legal, exatamente. Tá, e ele podia transformar no Change grifo, cara. Ia ser bem mais doido. Porra! Aí ia ser mais foda. Ô, Chocos, coloca a trilha sonora aí nesse momento, Não. tá? Aí o cara ia só mexer as mãos e gritar lá, base shutter, decolar. Aí fudeu, vai vir um robôzão. O nosso próximo dom é também o último, é o dom dos presos de prata, renovar ciclo. Né? É um dos poderes mais poderosos disponíveis aos Garou, né? E esse dom ele permite que o Garou ele faça então uma correção no ciclo natural de Gaia. Então os mortos-vivos, né, que eles são uma afronta à ordem natural das coisas, eles simplesmente, enfim, eles se esfarelam, né? Eles vão então se enrugando, né, se transformando em pó quando eles são golpeados por esse dom. Independente se esse morto-vivo ele é um, sei lá, um zumbi propriamente dito ou um vampiro ancião, o preso de prata ele pode destruir simplesmente com um olhar. E só um avatar da própria Gaia pode ensinar esse dom. E é basicamente isso. O morto-vivo ele é reduzido ao seu estado natural, né? Então, assim, um cadáver fresco, vamos dizer assim, alguém que foi recentemente transformado, ele simplesmente ele deixa de ser animado, né? Ele vai cair lá, enquanto os vampiros anciões eles vão virar pó. As múmias elas são banidas, né? E elas passam então a dormir. Né? Tem essa história aí que a múmia é um morto-vivo, mas que ela não morre nunca e tal, etc. Cara, eu odeio esse dom por vários motivos. Mas o Ele é primeiro muito deles bom. é que eles não têm nada a ver com preso de prata. Ah, mas aí você tem que lembrar que os presos de prata, eles são os lobos que conhecem o segredo da morte. Isso daí, cara, é uma das coisas que eu não gosto no preso de prata. Porque parece um adendo pra justificar a presença desse dom e algumas outras coisas. Tem muitos. A Guerra da enfoques Fúria foi por muito causa mais dessa porra, importantes. cara. Cara, eu acho que existem enfoques muito mais importantes no ser preso de prata. Que, pô, representariam uma tribo bem melhor, entendeu? Eu acho que isso daí funciona pra Peregrino Silencioso, acho que funciona pela temática, né? Pra Portador da Luz Interior, funciona como uma rotina de Eutanato, mas não funciona como um poder de presa de prata. Além disso, eu acho que esse dom ele também serviu no período que ele foi criado como uma motivação pra você fazer um crossover. Se eu fosse vampiro, eu não queria fazer um crossover com esse lobisomem, não, cara. Não, esse, Não, eu sei que não, mas é aquela coisa que é um chama pro jogador que tá lendo o livro, entendeu? O cara fica, olha só um poder pra eu derrotar qualquer vampiro, vou fazer uma aventura assim, entendeu? esse aí é o famoso dom que você joga na cara do cara que quer começar a discussão de quem ganha, né? Isso. É um deles, né? Você tá com 3 zap na mão, né? Chupa, chupa, chupa. Isso. Você olha pro cara, o cara vira uma poça de pó. Eu não gosto, não. Vira Nesquik. Nesquik. Se for um Philodox presa de prata, então... Você não vai fazer isso, seu rabo. Olha pra mim. Pó.
Então, eu tô com o Pedro nessa, não parece nada de coisa de presa de prata. Combina muito mais com os Eu acho o peregrinos, seguinte. principalmente considerando que os peregrinos têm a rixa com o vampiro por causa do Egito. Eu acho o seguinte, os presos de prata, se eles tivessem um poder sobre a vida e a morte, como é o renovar o ciclo, a primeira coisa que esses malucos iam fazer era justamente ressuscitar um antigo rei deles. Então, pra mim, isso não faz sentido, entendeu? Se eles tivessem um poder a essa equivalência, eles iam fazer justamente o que esse Dom aí prega, né? Ao contrário, né? Se eu ressuscitar o rei que morreu, eu deixo de ser rei e volto a ser príncipe, cara. Deixa ele lá na cova, cara. Cara, mas os caras são doidos. Não, mas os presos de prata são todos reis. Então, eles se entendem nessa parada. Existe uma mitologia mundial em várias culturas que é a do antigo rei que morreu e que vai voltar, né? É tipo o sebastianismo aqui no Brasil e tal. Eu acho que os presos de prata, eles estão muito impregnados com esse tipo de mitologia, né? Esse troço meio quixotesco do herói trágico e tal. Então, com poder sobre a vida e a morte, eles não iam se voltar para os inimigos, eles iam se voltar para eles mesmos. Por isso que eu não gosto desse Dom. E aí, Choco, você fala que ele se entende, mas pergunta só pro Alberto se ele quer que o monarquia volte da vida. Não, mas aí eles iam trazer o cara lá que fez o pacto com eles, ia trazer o primeiro lobo, sei lá o que é. Ia trazer o cu deles também. Bando de arrombado, filho da puta. E o Dom de Nível 6 dos Fiana, pô. Não tem. Existe? Os Fiana não tem nem dom de nível 2, porra. No nível 6 aparece lá assim: os Fiana podem comprar a armadura de Luna. Essa foi doída. Então tá bom. É foda. Esse aí foi o nosso quebra do osso a respeito dos dons de nível 6, tá certo? É claro que ficaram faltando as outras tribos, mas como já dito, as outras tribos elas não possuem dons de nível 6 no W20, tá certo? E fica aí a sugestão para os nossos ouvintes, então manda e-mail pra gente criando dons de nível 6 das tribos das quais a gente não falou, beleza? Se vocês tiverem ideias também para os hominídeos impuros e lupinos, fiquem à vontade. Só para lembrar, o nosso e-mail é naçãogaroa@yahoo.com.br. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Pride, Pedro e Corvinho. Valeu aí, galera. Um abraço. Valeu. Só dizer que se ele quiser criar dom de sexto posto pros Corax, eu agradeço. É isso mesmo. Mas você tem que sair crocitando. Ó, eu vou te falar, se você não fizer agora, a hashtag vai subir, a sua vida vai ficar igual a do show. A minha mãe me manda hashtag UivaShow. A mãe dele manda pra ele uivar. Eu acho que se você citar agora, você mata o mal pela raiz. Não, se Crocita Corvinho chegar até minha mãe no Piauí, cara, eu sinto até orgulho. Pô, peraí, Então tá aí o desafio de posto pra todo mundo, tá bom? Todos vocês que estão escutando, façam com que a mãe da Corvinho, ela compartilhe de alguma maneira hashtag Crocita Corvinho. A gente fica por aqui, muito obrigado pela participação, muito obrigado aí galera dos ouvintes e um uivo de despedida pra todo mundo.